filho mesmo. Que é aquela coisa, aquele momento íntimo, em particular, seu com ele. Não deve ser compartilhado. E assim, e da forma que essas pessoas escreveram essa escritura aí, irmão Robert, é bem triste, assim, porque parece que eles fazem para caçoar de verdade do nosso pai. Sabe? Parece que eles fazem pra assim, de afronta mesmo. Irmão, só perguntando, irmão William, e hoje, como você se sente depois de ter conhecido a verdade, assim? Como que você se sente? O que mudou na sua vida, assim, depois que você conheceu a verdade e começou a entender as coisas do jeito correto? Meu, o mundo muda à sua volta, porque, querendo ou não, aquilo te aliena. Aquilo te aliena de uma forma, assim, que você não consegue enxergar um palmo na sua frente. Entendeu? E agora, com você conhecendo eu conhecendo a verdade, sabe? Agora eu consigo colocar uns pingos no i, consigo ver umas coisas de forma diferente, consigo ver outras coisas de um outro ângulo. Assim, sabe? Porque assim, eu sempre pesquisei muito sobre essa parada da teorias das conspirações, Illuminati, maçonaria, nova ordem mundial, tudo isso, assim. Só que assim, aquilo eu pensava que era uma conspiração totalmente política. E às vezes, quando eu estava na minha pesquisa e vendo aquilo, tinha coisas que eu não entendia, sabe? Era como se você passasse pelo conhecimento completo, mas se abrisse umas lacunas ali que você não entendia como que alguma coisa podia se encaixar ali. Daí foi aí que eu conheci a palavra. E a palavra, a verdade, que preencheu essas lacunas para mim. Tais quais o reinado da besta, tais quais as pedras da Geórgia. Entendeu? Quando você vai vendo isso, você vai percebendo que aquilo muda a sua mente, assim. Daí eu falo, caramba, velho, quando eu estudava isso, o pessoal falava que eu era louco. O pessoal falava que aquilo não existia. Isso daí é balela, que isso não existe, sabe? Só que assim, tem certas coisas assim que você vê que não tem como você falar que não existe. Ainda mais uma conspiração que tá aí há anos, há milênios, sabe? Não é de hoje que isso tá aí. Então, isso daí é uma coisa que você vai vendo e você vai aprendendo. E aquilo lá vai evoluir na sua mente, entendeu? Até chegar nessa parte do sistema religioso. Que eu percebi que eu ia lá e, meu, qualquer coisa lá tinha que dar dinheiro, entendeu? Daí eles catavam e falavam meia dúzia de coisas assim. Às vezes você ia lá para ouvir uma palavra de conforto, igual eu disse, você ia lá e tomava bronca, sabe? E assim, eu via que tinha muita gente cega, mas era uma cegueira assim que você via que, por mais que aquela pessoa falasse bonito em cima de um púlpito e utilizasse a Bíblia em prol dela, você via que era uma pessoa vazia. Você não via, tipo, ela ministrar aquela palavra com poder, você via que ela estava ali interpretando. Daí foi isso que fez eu começar a me questionar, assim, porque minha família sempre foi muito religiosa, só que minha mãe sempre rezou em casa, minha avó sempre rezou em casa, tal. Então ali em família você sente o poder da oração mesmo, assim, quando as pessoas estão juntas, assim, em união. Daí lá você via, assim, pessoas que estavam lá e não sabiam nem por que estavam lá. Ou pessoas que iam lá há tanto tempo que estavam frequentando assim, por causa que parece que virou um costume, parece que perderam o próprio propósito, entendeu? Não buscavam mais alguma coisa ali. Parecia que eles só iam lá, parece que assim, venha até o meu templo aqui, que quando chegar a hora você vai ser salvo. Daí, quando eu conheci a verdade, eu percebi que isso é totalmente o contrário. E é bem triste você ver pelos lados lá da palavra que o irmão disse, das portas largas. Porque hoje em dia você vê muita gente se perdendo, muita gente se perdendo. Para milhões que vão ficar aí, vai se salvar 100, 200. Mas você conseguiu. Hoje, irmão, só mais uma pergunta para o irmão William. Ô, À irmão, vontade, por favor. hoje você se sente uma pessoa livre, uma pessoa. Como que você se sente hoje? Hoje eu me sinto mais livre, assim. Eu me sinto mais livre. Hoje eu vejo as coisas de outra forma. Hoje eu penso, eu interpreto, até na minha vida pessoal, assim, eu me vejo uma pessoa diferente. Hoje eu já não vejo coisas que antigamente eu via como prioridade, com tanta prioridade assim. Hoje eu paro mais, eu penso mais, eu escolho com mais sabedoria. Entendeu? Sendo que antigamente você estava seguindo uma reta, que você estava indo ali. E era aquilo ali, todo domingo aquilo, e daí você vai se acostumando, vai virando tipo um robô. O famoso fardo pesado, né, irmão? É, O fardo quantas vezes. pesado. Hoje você se sente leve, hoje está bem tranquilo, bem Oh, leve. nossa, que isso. Hoje eu consigo sorrir com mais frequência, conversar, me divertir de vez em quando. Mas, meu, antigamente eu ia lá e voltava, tinha vez que eu voltava mais pesado.
Tinha É vez um que eu ia verdadeiro fardo sorrindo e pesado. voltava chorando. Era triste. Mas graças a Deus É, eu conheci a imagino. verdade aí. E estamos aí. Tô igual eu disse, tô engatinhando ainda, conheci o trabalho dos irmãos agora, mas estou me aprofundando, tô lendo, tô aprendendo. E é assim, para quem sai desse mundo para entrar e encarar a verdade de frente, eu falo, é chocante. É chocante, porque, meu, vai contra tudo aquilo que você aprendeu. Mas assim, se você parar para analisar com sabedoria, não com a cabeça só naquilo que você aprendeu, você começa a ver que tem umas lacunas em aberto que começa a ser preenchida e você começa a perceber que a verdade às vezes não é tudo aquilo que você ouviu lá, não. É como eu digo para os irmãos, né, irmão? Eu digo para as pessoas, falo bem claro. O que, que você acha que um terço dos anjos caídos que caíram na Terra estão fazendo o quê? Você acha que eles estão tocando harpazinha? Estão fazendo o quê? São 500 milhões de demônios na Terra. O que, que eles estão fazendo? Ué, simples. Eles montaram as religiões e estão enganando o povo. É isso que eles fizeram. Mas o povo não quer acreditar, não. É bem simples. Você acha que o diabo, os seus anjos, está fazendo o que aqui na Terra? Eles montaram as religiões e estão aí enganando o povo. O Messias disse. Você olha, o Messias é o nosso exemplo. Qual a religião que o Messias montou? Qual a religião que os apóstolos montaram? Aí, enquanto você fala isso para um pastor, para um padre, ele fala que a gente tem o diabo. Não, porque foram eles. Se o Messias viesse hoje na Terra, esses padres, esses pastores, matariam ele de novo. Porque eles só estão Verdade. interessados em dinheiro. Só nisso. E o Messias veio, denunciou eles naquela época e mataram ele. E se ele viesse hoje, matavam do mesmo jeito. Irmão Gabriel, quer falar alguma coisa, irmão? Ah, sim, irmão. É que ele falou das portas lá, agora eu ia falar que aqui onde a gente mora, tá cada dia pior. Cada vez assim tá abrindo uma igreja evangélica nova e cada vez maior ainda, entendeu? Parece que com essa crise o povo que decidiu virar pastor evangélico, entendeu? Qualquer garagem é uma igreja. Co- A garagem de casa tá virando igreja ali, todo lugar, eles estão pegando as Eu pessoas. digo, irmão, tem mais boteco, que tem mais igreja do que boteco hoje em dia. Muito mais. É verdade, tem ali, por exemplo, aqui, tem direto, tem um bar de um lado e do lado tá a igreja. Igualzinho, é tudo é o mesmo lugar. A diferença é que um fica bêbado fisicamente e o outro espiritualmente, né? E o outro fica espiritualmente bêbado, né? Pela tanta É, mentira, tanta estreia que colocam na cabeça deles. E o povo não quer acreditar, não. A gente explica para eles. Muita gente, quando para, senta e conversa e lê, eles entendem. Mas tem pessoas que não querem entender. As pessoas não estão nem aí para a verdade hoje em dia. As pessoas querem seguir o Deus do deserto, quer ter casa boa, carro bom, humilhar o seu próximo, quer tudo coisas boas na vida. algum dos irmãos viu, por exemplo, o vídeo lá que eu postei, o último, sobre o pai do Messias versus o Deus do deserto? Irmão, eu não É, vi. Mas na hora que eu vou terminar o Hangout aqui, coloca o link pra gente aqui pros irmãos. Vou colocar o nome do seu canal e o link e hoje eu vou assistir. então, Que hoje eu trabalhei, esses dias eu tô trabalhando muito, mas eu vou assistir sim. Aí no então, final eu vou colocar o nome dos canal dos irmãos aqui, o link dos canal, e pedir pros irmãos assistir os vídeos, que é muito importante assistir todos os vídeos dos irmãos, procurar. E os irmãos também que fazer vídeos novos e colocar na internet, para ver se liberta mais gente possível, porque o povo tá sendo enganado, igual o gado mesmo, o povo é enganado mesmo. o vídeo lá eu postei várias diferenças, né? Que a gente tá expondo algumas, por exemplo, mas no vídeo lá eu postei muitas e muitas diferenças entre o nosso pai e o Deus do deserto. Por exemplo, tem várias passagens que ele falava da escuridão, entendeu? Onde ele estava ficava escuro. Como, por exemplo, aquela sarça, quando ele foi se apresentar para Moisés, né? Que a sarça estava pegando fogo e a voz vinha do meio da escuridão. Por exemplo, quando Moisés desceu, qual a primeira coisa que ele fez quando ele pegou os 10 mandamentos? Mandou o povo se matar. A primeira coisa, ele já desobedeceu, quebrou os mandamentos, né? Quebrou fisicamente e também espiritualmente. Ele depois fez a serpente e mandou o povo matar mulheres, crianças. Desde aqueles tempos até os dias de hoje, eles sacrificam os primogênitos para esse Deus aí. Antes era na cara dura, agora eles não mostram mais, mas eles ainda fazem a mesma coisa. Eles fazem a mesma coisa, eles matam os próprios filhos em sacrifício a ele. Para você ver, irmão, que é coisa absurda, né? Dá uma olhada nisso. Ele faz uma serpente
de bronze, no meio do deserto, Moisés, olha para você ver, era só ligar as coisas. Quem é a antiga serpente? Quem é o assassino desde o princípio? É só ligar as coisas. O Messias já disse, ó, não pensa que sou eu que vou acusar vocês perante o Pai. É Moisés, ele é o acusador, ele é o diabo. O povo até hoje não entende isso. Quem fez a serpente de bronze e fez as pessoas adorar no deserto? Não foi Moisés? Para você ver que Moisés fez até uma serpente, o povo é tão burro. Ele fez uma serpente e fez as pessoas adorar a serpente. E quem não adorasse a serpente era picado. Era picado pelas cobras que ele mandava picar as pessoas, e depois, para a pessoa ser curada, ia ter que ir lá adorar uma serpente. A mesma serpente do Adão e Eva lá, que enganou Eva lá no paraíso. Para você ver que absurdo, sabe? A coisa. E aí você vai explicar para as pessoas preferem mais a mentira do que a verdade. Irmã Brenda, passar para a irmã Brenda, irmã. Então, irmão, só para continuar falando, né, que os irmãos estavam falando desse Deus que habita nas trevas, esse mesmo Deus, que era o Deus de Davi, Salomão, inclusive, né, Salomão fez um templo para ele. Eu vou ler aqui em primeiro Reis, capítulo 8, versículo 12, que fala, né, então disse Salomão, o Senhor disse que habitaria nas trevas, certamente te edifiquei uma casa para a morada, para a morada, sempre para a sua eterna habitação. E a gente sabe que o nosso Pai é luz, e nele não há treva nenhuma. E o Deus de Salomão, né, habitava nas trevas, falou com Moisés no meio da sarça ardente, nas trevas. E aí que você começa a enxergar a verdade, né? E também eu queria falar acerca daquele massacre, né, que teve na Terra Prometida, né? Porque quando o Deus foi lá e prometeu para Abraão a terra, como o nosso irmão Robert falou, já era habitada, né? Tinha muitas nações, muitos povos vivendo ali. E só para vocês terem noção, ali em Jericó foi só o começo, porque Josué, quando Moisés subiu para o monte sumir lá, falaram que ele morreu, sendo que ele está vivo até hoje, né, está escondido. Quando ele subiu naquele monte, ele deu ordem para Josué entrar na cidade e sair matando todo mundo, sem dó e sem pena. Não deixaram nem criança, nem nada vivo. O que eles faziam? Eles pegavam, roubavam os bens dos povos, ouro, prata, os animaizinhos, né? Roubavam tudo e matavam todo mundo. Entendeu? Então, aí que você vê, o nosso Messias disse que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Agora, quais frutos, né, se a gente analisar as escrituras, quem era o povo que tinha essas ações? Quem fazia isso? Não eram os judeus? E sendo que os judeus não falam que serviam ao nosso pai? Aí vocês têm que começar a analisar. Aqui, ó, em Josué 12, capítulo 12, fala, ó, os 31 reis que Josué feriu. Imagina, meus irmãos, 31 cidades, nações sendo exterminadas, para eles poderem possuir aquela terra. Se fosse assim, por que o nosso pai precisaria, pensa comigo, por que ele precisaria mandar alguém lá, falar assim, ó, você vai lá e mata? Se ele mesmo tem ele mesmo pode dar o fôlego de vida para todos nós. Não é simplesmente ele ir lá e tirar o nosso fôlego de vida da pessoa? Ou ele fala assim, ó, vai lá e mata para mim. Que Deus é esse? Então, irmãos, é isso que a gente tem que começar, a gente não pode ler a escritura linearmente, a gente tem que ler a escritura analisando, sabe? Pegando os 10 mandamentos do nosso Pai, porque, como está escrito, Messias disse que os diabos e seus anjos se transfiguram em anjos de luz. E é isso que eles fizeram, meus irmãos. Eles pegaram, se vestiram como ovelhinhas, como homens do nosso Pai, e não são. Se vocês analisarem o fruto desses homens, vocês veem que eles não procedem do nosso Pai. Imagina, irmãos, 31 reis sendo exterminados da face da terra. Imagina, o quão abominável. Imagine hoje, nos dias de hoje, todo mundo entrando em guerra. A gente vê essas notícias tristes, sim, reino contra reino, nação contra nação. E a gente fica aqui pensando, né? Porque aqui no Brasil não tem quanto tem nos países lá fora, mas imagine. A gente, naquela época, olha, Moisés está vindo aí com o seu povo matar todo mundo, Josué. Aí, é que nem teve um povo que foi esperto, né? Que pegou e, tipo assim, tipo que enganou Josué, né? Falando que vinha de longe, que eles queriam fazer uma aliança, e quando Josué descobriu, eles moravam ali.
que é, se eu não me engano, até os gibeonitas, né? E esse povo virou escravo do povo de Israel até os dias de hoje, para vocês verem. Então, assim, o sistema, eles manipulam mesmo, eles pegam esses lobos, esses homens, assassino, que lá em Apocalipse está escrito que assassino não entra no reino do céu, que você começa a descobrir, opa, vamos lá, na cidade do nosso pai, no reino do céu não vai entrar assassino, cães, homicida, todo aquele que ama comete mentira. Então, irmãos, o que a gente tem que fazer? Hoje, por que até mesmo os pastores falam nas igrejas, nós somos a igreja de Laodiceia. Por que Laodiceia? Porque é uma igreja morna. A pessoa que está no sistema religioso, está lá, ouvindo que Abraão, Isaac, Jacó, Elias, Davi, Salomão e muitos outros são homens do nosso pai, e mistura eles com o Messias, os apóstolos, os verdadeiros profetas, é uma pessoa morna, porque ela não consegue distinguir o que é certo ali e o que é errado. Porque pega um assassino desse e fala que ele é um cara bom, entendeu? Mas nosso pai não leva em conta o tempo da ignorância, entendeu? Então, tá na hora de acordar, de começar a analisar as coisas, porque não tá nesse tempo mais não, irmãos, sabe? E o nosso Messias disse que ele chama as ovelhas para fora, né? E não para dentro. O sistema religioso fala que você tem que ir lá bater palma para Deus, que você tem que ir lá dar o dízimo, sendo que o nosso Messias falou. E quando a gente for falar a verdade, a gente não pode cobrar nada, de graça recebeu, de graça dá. E outra coisa, você não tem que, assim, tem que ir simples. Você vai lá esbanjando riqueza para quê? E é isso que esses pastores fazem. Aí se você chega lá no templo religioso desse e fala assim, que nem o irmão William, né, que falou, as pessoas vai lá, né, muitas vezes em busca de conforto, ou uma palavra, hoje Deus vai falar comigo, não sei o quê. Aí chega lá, esses homens, olha, o que você tem? Eu tô passando por um momento difícil, tá faltando falta de Deus na sua vida. Se você está passando isso, é porque você não está agradando a Deus. Você tem que entrar numa igreja, aceitar Jesus, porque hoje em dia as pessoas falam que aceitar Jesus é você ir lá fazer parte daquela congregação. É isso que eles falam. Você está aceitando ficar lá, para sempre. E a pessoa que fica lá, ela não consegue distinguir o certo do errado. Ela é morna. Ela fica acreditando em Moisés, Abraão, Jacó, Elias, Eliseu e muitos outros, e não enxerga o nosso Messias, que fala no Novo Testamento inteiro, né, que foi pouco adulterado ali, que ele desmascarando, né, essas mentiras, né, desmascarando os falsos profetas. Eu, como que eu posso dizer? Eu fiz parte do sistema religioso, porque a família da minha mãe, ela é totalmente religiosa. E quando eu vou falar alguma coisa, a verdade para eles, olha, meus pais, meus tios, meus primos são tudo pastor. Quando eu chego e falo, só existe um pastor e ele deu a vida pelas ovelhas. Ele já começa a me chamar de louca, eu falo que eu estou com demônio, que se eu passar em frente de um templo religioso desse, vão manifestar vários demônios. E é isso que eles fazem, eu me queimo pela família inteira. Durante muito tempo, eu fiquei um pouco afastada deles, porque a única coisa que eles faziam era isso. E quando eu falava com eles sobre a verdade, muitos falavam assim, você quer me ensinar? Você não sabe nem escrever direito, não sabe nem falar. Quem é você para querer me ensinar? Eu tenho curso de teologia. E aí, para as pessoas que estão no sistema, o que importa para eles é isso. Se você tem curso de teologia, se você está bem vestido, se você olha aquele pastor ali fala, faz promessas e tal, é isso para eles que importa. Sabe, irmão? E é muito triste, né? Porque o nosso Messias disse que ele agradeceu ao nosso Pai, olha, Pai, graças te dou, porque ocultaste as coisas do reino aos sábios desse mundo, aos sábios entendidos desse mundo, revelaste aos pequeninos. Pequeninos como? Como a gente aqui, irmãos. Eu, o irmão Robert, o irmão Gabriel e muitos outros irmãos que estão aí, irmão Rafael, que estão aqui partindo o pão da vida e muitas vezes as pessoas não querem entender. Uma vez parei para falar com os testemunhos de Jeová, né? Aí eu comecei fazendo uma pergunta para eles. Vocês sabem quem é o diabo? Aí eles me olharam com uma cara assim, né? Aí eu comecei a falar, falei de Moisés, falei assim, comecei a falar e a pessoa teve aquele choque, sabe? Ela ficou em choque, os dois. E não quiseram falar mais nada. Eu falei assim, e aí, vocês não vão falar nada?
E aí, quem é o diabo? Eu perguntei de novo, depois de ter falado para eles, mostrado, ó, tá escrito em lugar tal, vocês vão lá e pesquisa. Aí sabe o que eles falaram para mim? O diabo, eu tô vendo ele aqui em pessoa. Falaram para mim que eu era o diabo. É isso que eles falam, irmão. Infelizmente, a gente é um pouco doloroso ouvir isso assim de cara, né? Porque a gente quer ver os nossos irmãos livres desse sistema, mas é que nem o nosso Messias disse, né? Eles não rejeitam a gente, porque antes deles rejeitarem a gente, eles rejeitam o nosso Messias, a verdade. É triste, é doloroso, mas a gente vai ajudando aos pouquinhos, como a gente pode, né? Falando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, não deu ali, a gente continua, né? E é isso. Vai agora, irmão. Obrigado, irmã. Para você ver como que é uma loucura esse sistema religioso, né? Para você ver, olha, Deus manda o povo Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Elias, todo aquele povo andar com uma pá, fazer um buraquinho, fazer as fezes e enterrar para ele não pisar com o pé, porque se pisar com o pé na merda, vai ter que lavar o pé dele, o que Abraão fez. Abraão falava que todo mundo, o irmão Rafael mandou uma mensagem aqui para mim agora, falando, ele me lembrou disso. Mandava Abraão, quando a pessoa tinha que fazer um juramento, tinha que segurar, só para você ver como esse povo era meio louco, tinha que segurar o negócio do outro homem, para fazer o juramento. Para você ver que absurdo. Irmã, eu pedi para você desligar o volume, irmã, esqueceu? Por favor. Brenda? Obrigado. Então, para você ver, olha essa loucura. Primeiro, manda invadir a terra dos outros que tem dono. As terras têm dono. Eles iam lá, invadia, matava, destruía, estrupava as crianças, as mulheres, matava, roubava e destruía. O que o Messias disse, o diabo e seus anjos iam matar, roubar e destruir. Só que o povo não enxerga. Quando tinha que fazer um juramento, tinha que segurar um homem e segurar no pênis do outro para fazer juramento. Olha que absurdo. Imagina hoje em dia isso, numa Avenida Paulista, num certo dia do ano, no Rio de Janeiro, num certo dia do ano, todo mundo ia querer fazer juramento. Pensou? Vocês estão entendendo onde eu quero falar, né? Porque tem um povo que ia adorar esse negócio desse juramento. Se pegasse esse juramento, de ter que segurar no negócio do outro fazer juramento, hoje em dia ia ter festa para todo lado. Porque a época de Azazel, não se esqueçam. É a época dele. E ele adora essas coisas. Tudo que é perverso, eles adoram. Imagina nessas épocas, tiver que fazer um juramento, tiver que segurar no pênis do outro homem. É o que Abraão fazia lá. Olha os absurdos. Invadia a cidade, roubava, matava, destruía. Faziam tudo que não presta. Jacó brincando com Deus. Lutando com Deus. Meu pai, que loucura é essa? Se Deus é onisciente, onipresente, como um ser humano pode lutar com Deus? Ali você vê o diabo disfarçado de anjo de luz enganando o povo e oferecendo riqueza. Irmão Paulo, a palavra está com você, irmão. É isso aí, irmão. É bom sempre ouvir os irmãos e aprender, né? Minha esposa me lembrou de uma passagem aqui agora, irmão, falando desse Deus tão maluco, esse Deus de Israel. Ô Deus tremendo. Se os irmãos quiserem ler, se o irmão me permitir, eu vou até ler aqui. Um abraço para sua esposa. Se ela quiser entrar no Hangout, pode pedir para entrar, tá? Pode, se ela quiser aparecer no Hangout, entrar, quiser falar, é bem-vinda. Pode quiser entrar e só entrar, tá bom? Um abraço para sua esposa também. Quem quer dar um alô aqui é a minha filha, a Raíssa. Pode entrar. Quem quiser entrar, irmão, pode entrar. Essa aqui Depois a gente conversa melhor, eu já estou só ouvindo mesmo. Oi, tudo bem? Pode se apresentar, pode falar. Quiser falar alguma coisa, é bem-vinda, irmão. Pode falar o que quiser. Para mim é um grande prazer, viu, irmão Robert, estar podendo falar assim pessoalmente. Sempre quis muito, né, conversar, nunca tive oportunidade, mas eu sou muito feliz por estar conhecendo vocês, feliz demais pelo Pai ter me dado o privilégio de conhecer a palavra dele, por ter colocado você no nosso caminho, né? E eu sou realmente grata, eu acho que todo mundo já me conhece, dos irmãos, eu sou a irmã Raíssa, eu sou a filha do irmão Paulo e da irmã Elisângela, a mais velha, irmã da Rafaela aí, da Cara. Pouca coisa para falar de mim, eu estou mais com vontade de aprender cada dia mais aí. Vamos tocar no assunto. Abraço. Então, Abraço, irmão. Está com você a palavra, irmão Paulo. De Abraão, de Isaac e de Jacó é tão maluco que ele mandou o povo dele comer esterco, irmão.
Os irmãos já leram essa passagem aí, ó? O povo teve que comer esterco de ser humano. Irmão, e também só um minuto, irmão. vacas. Só um minuto, irmão. Vou pedir para os irmãos que estão assistindo o Hangout, por favor, todas as passagens que a gente passar aqui, por favor, coloca no comentário aqui para os irmãos, para quando os irmãos for assistir o Hangout, eles veem no comentário que a gente está falando, e aí eles vão na passagem, nas escrituras, e ver. Se todos os irmãos estiverem assistindo o Hangout, por favor, as passagens que a gente falar aqui, se vocês puderem colocar no comentário aqui para a gente, eu agradeceria. Obrigado, irmão. Pode continuar, irmão Paulo. Então, irmão, eu gostaria de ler a passagem aqui, né? Ezequiel, capítulo 4, a partir do verso 10, diz assim, ó. Só um minuto, irmão. Então quer dizer que tem mais essa. Essa eu não lembrava, não. Quer dizer que o Deus de Israel mandou o povo comer esterco, comer merda. Então vamos ver isso aí, que essa é nova também. Tem mais, em Malaquias também fala que ele esfregou merda na cara dos profetas dele. Eu vou estar lendo esse trecho aqui, irmão, para os irmãos acompanhar, Ezequiel 4, verso 10 e diante, diz assim, ó. E a tua comida que has de comer será do peso de 20 ciclos cada dia. De tempo em tempo a comerás. Também beberás a água por medida, a sexta parte do hin. De tempo em tempo beberás. E o que comeres será como bolos de cevada. Com o esterco que sai do homem, diante dos olhos dele. O Senhor, assim comerão os filhos de Israel, o seu pão imundo, entre as nações para onde serão lançados. Senhor, Senhor, eis que a minha alma não foi contaminada, nunca comi coisa morta, nem despedaçada desde a minha mocidade até agora, nem carne abominável entrou na minha boca. Vê, tenho-te dado esterco de vacas em lugar de esterco de homem, e com ele prepararás o teu pão. Então me disse, filho do homem, eis que eu torno o teu sustento de pão em Jerusalém, pão por peso, e com desgosto, e água beberão por medida e com espanto, para que o pão e a água lhes faltem, e se espantem uns com os outros, e se consumam nas suas maldades. Irmão, só para comentar, irmão, para os irmãos entenderem, esse esterco aí é o que as pessoas estão comendo na religião hoje. Pode continuar, irmão Paulo. Falando, irmão, o Deus tremendo, além do irmão falar aí que esse Deus não é onisciente, que mandou Abraão, né, capar lá a cavalo para ele não pisar no esterco do homem, aqui ele está mandando o povo comer. Esse, irmão, é um absurdo, né? Em Malaquias também, Malaquias capítulo 2, fala que ele esfregou esterco na cara dos profetas dele. Agora, como pode um Deus desse O nosso pai, né? realmente Ser comparado com o nosso pai. Fala a verdade, como que pode? o povo na religião se achar que esse Deus é o criador dos céus e da terra? É um absurdo, irmão. Um absurdo. É uma vergonha. Uma vergonha. Agora, eu fico pensando comigo, irmão. Você falou há pouco tempo aí que a gente fala, né? Ela falou do Senhor Jeová, eu lembrei que o Senhor Jeová veio aqui esse tempo atrás da minha casa e eu falei que o Jeová deles é o diabo. Eu falei de cara aberta. Eles se espantaram assim e falou que eu estava endemoniado também. Se você analisar as escrituras, você vai ver que esse Deus que falava lá com Abraão, com Moisés, que é o Deus Jeová que você está falando aí, né, não pode ser o pai do Salvador. Primeiro, porque o pai do Salvador, né, o Messias veio e falou que ninguém tinha visto ele. Ninguém viu a face do nosso pai. E o Messias o revelou. Fosse o pai ou Deus verdadeiro, criador dos céus e da terra, então o Messias não tinha necessidade de vir, porque o nome Jeová já era conhecido lá. Então, falei para ela, né? E aí, por diante, eles não dão ouvido e falam que nós somos loucos, né, amor? Então, eles preferem servir um Deus que dá esterco para eles comer. É igual o Morro mesmo fala, esse esterco da religião aí, ó. De esterco para esse povo comer, esse povo não acorda. Infelizmente, eles não acordam, vai fazer o quê, né?
É essa loucura, irmão. Eu vi isso aqui, eu fiquei abismado. Falei, não pode. É isso aí, irmão. Não, para você ver, irmão. Ó, esse Deus manda o povo. Esse Deus manda o povo mandar o encosto dele lá, fazer as necessidades, enterrar no buraco. Esse Deus luta com Jacó. Esse Deus manda matar, roubar e destruir. E o povo bate palma e aplaude para esse Deus. Será que eles não percebem que é o diabo disfarçado de anjo de luz enganando o povo? Por isso que o Messias diz, ninguém nunca viu o Pai, ninguém nunca viu a sua voz, nunca viu sua face. E quem vai te julgar é Moisés. Pô, tá na cara. E o povo não quer entender, não. O povo quer ir lá bater palma, ele diz bem claro lá, eu nunca pedi para bater palma para mim. Quando for orar, vai no seu quarto, tranca sua porta em secreto. Não é dentro da igreja, dentro do templo religioso. É no seu quarto. Mas o povo vai lá na igreja. E o que a gente vai falar? A gente mostra a verdade para o povo e muita gente está saindo. O importante é isso. As pessoas estão começando a aprender a ler a Bíblia do jeito correto. Porque é uma enganação só. É muito, muito terrível isso. Irmão Rafael, irmão Rafaela, tá com vocês, irmão. Beleza, é engraçado, né? Você vê que como que dá para confiar, né? Esse Deus, ele plantou uma baderna, seguraram na perna lá, né? Tá escrito na coxa lá. Diz que Abraão, quando foi, ele tinha dado uma ordem pro servo dele, falou, ó, vai lá na outra terra lá do parente da minha mulher e pega uma das filhas dela para casar com Isaac. Aí diz que o servo dele agarrou na coxa dele, a Bíblia tá falando na coxa, né? Eu tenho minhas dúvidas. Então ele vai lá e jura, segura lá na perna do outro e faz o juramento. Depois esse mesmo Deus aí, que muitos irmãos aí eu vejo aí na internet fazendo vídeo sobre dízimo, eles ainda acreditam até hoje que o dízimo era a lei do nosso pai. Eles não conseguiram diferenciar ainda que aquelas leis do diabo, aquele falso profeta Malaquias que estava falando, exortando aquele povo, porque o povo estava enganando o próprio diabo. O povo lá da época estava enganando. E, ó, aquele povo, em vez de oferecer animais, né, aquele sacrifício que o nosso pai nunca pediu, o povo oferecia animais com defeito. A irmã Brenda, aí, os irmãos que estiver assistindo, ela fez um vídeo muito interessante aí sobre esse falso profeta Malaquias aí. Os irmãos que tiver na descrição aí depois do vídeo, coloca aí para os irmãos ainda ver aí sobre esse falso profeta Malaquias, que já foi desmascarado já. Mas as pessoas ainda querem insistir no erro. Elas não querem acreditar. Elas preferem acreditar mais na religião, mais nos homens teólogos estudados da vida, sabedoria humana, do que nos pequeninos do Pai, né? Mas aí cada um é cada um. E vamos entrar aí um pouco aí sobre o assunto de Isaac, né? Alguma passagem sobre Isaac. Só para lembrar, irmão. Oi, irmão, desculpa. Só para lembrar, se eu não me engano, tem uma passagem de Isaac, se eu não me engano, que Deus aparece para Abraão e promete para Isaac não sei quantas mulheres virgens. Eu não tenho certeza disso. Mas isso lembra muito bem hoje que esses negócios de oferecimento das mulheres virgens lembram o Islã hoje. Pode voltar, irmão. Na verdade, irmãos, o irmão estava comentando aí sobre a questão aí do pinto, né? É interessante que os pastores religiosos já estão fazendo isso, né? Não sei se vocês têm conhecimento, mas tem uns vídeos aí na internet que tem uns religiosos doidos, irmãos, que ele deita assim a pessoa, é loucura, eles deitam assim a pessoa lá, aí o pastor deita em cima dele e fala que para ungir o pênis do homem, para ele poder procriar, poder fazer as coisas deles lá. É uma loucura, irmãos. Tem uns vídeos aí na internet, vocês analisar, que eles estão seguindo aí, estão fazendo o que o Deus dele, maluco, falava. Outra coisa interessante, irmão, que eu queria ressaltar aqui um pouquinho rapidinho, estão falando agora uma teoria aí, irmão, que não, antigamente, ali, quando Deus mandava matar as pessoas, não era morte física, era morte espiritual. Estavam até comentando agora há pouco aí no chat, um pouco mais cedo aí, acho que foi até um tal de Dene que comentou que as pessoas não morriam carnalmente, morriam espiritual. Então, eu vou te fazer uma pergunta, meu irmão. Em Êxodo 32, né, que ali Moisés desce do monte, manda matar mais de 3.000 pessoas. As pessoas morreram fisicamente ou espiritualmente? Pedro, crucificado de cabeça para baixo, ele morreu que jeito?
Ele morreu, foi fisicamente, foi o espírito dele que morreu ali, depois mostra mais pra frente que ele foi sepultado, né? João Batista, degolado. Como é que foi também? Foi com que jeito que ele perdeu esse pescoço dele? Né? Estevão apedrejado. E tantos outros irmãos, o próprio Messias mesmo morreu ali também. Foi tudo espiritual? Vocês têm que acordar, né, meus irmãos? Vocês querem tanto defender esse sistema maldito e o Deus de vocês que vocês não enxergam as coisas aqui. Se vocês analisarem até em Deuteronômio 21, versículo 22 e 23, ele fala que além de você matar, ele explica depois como que você deve sepultar a pessoa. E esse Deus é tão louco que nem os animais eles poupavam. Eles ensinavam também como matava e como devia sepultar. Aí vocês vêm falar para nós que era morte espiritual? Se vocês analisar lá, a prostituta não, a adúltera, lá com o Messias, que ia ser apedrejada, que não foi graças ao Messias o que ele falou lá, ela ia ser apedrejada espiritual? Vocês tinham que ter vergonha, né, meus irmãos, de defender um Deus tão carrasco e vagabundo como esse. Vocês querem defender assassino? Vocês vão ser cúmplices do assassinato deles também. Vocês têm que tomar vergonha e abrir os olhos, meus irmãos. Tá aí, ó, é só vocês analisar. É tão simples. É tão simples e eu não sei o que acontece com vocês. Vocês saem do sistema religioso e vão seguir uns caminhos aí, meus irmãos, vai fazendo umas loucuras aí que eu não sei onde vai parar essas coisas. Eu não sei não, irmão. A coisa tá difícil hoje em dia. Bom, também entrando um pouco no assunto de Isaac, né? Já que a gente falou de Abraão, meus irmãos, se vamos falar, ó, só o que eu anotei de Abraão, a gente vai ficar aqui, ó, horas falando de Abraão. Porque o que ele aprontou, meus irmãos, olha, é sem tamanho. Ele fez altar, sacrifício, teve até aquela loucura lá que o Deus dele pede o filho dele lá para ser morto, lá para provar a fé dele. É uma loucura que aconteceu. Vocês que estão em casas, religiosos, principalmente que ainda não conhecem e não entenderam, peguem as escrituras e vão ler e analisar. Vocês acham mesmo que o nosso pai precisaria pedir o filho dele em sacrifício para testar a fé dele? Vocês acham que o nosso pai não conhece o nosso coração e a nossa mente? Você acha que o nosso pai precisaria disso? Nosso pai não precisa disso, meus irmãos. Né? Mas esse Deus aqui de Abraão precisava. Ele precisava ver até onde Abraão era fiel a ele, né? Para cumprir as coisas dele aí. Bom, meus irmãos, de Isaac também, Isaac não fica muito atrás de Abraão, não. Apesar que viu na Bíblia, né? Não conta assim muita coisa de Isaac. A história de Isaac ali é um pouco curta, né? A gente vê que logo ali depois que Abraão, no caso, abençoa ali Isaac, o Deus de Abraão também aparecia para Isaac e falava com ele. Eu vou pegar aqui a passagem. Espera aí, só para os irmãos que estiverem acompanhando aí, ó, que essa benção que Abraão, acho que foi Isaac, né, que deu para Jacó um pouquinho mais para frente, o Isaac lá, o Jacó enganou Esaú. Você vê que os próprios irmãos deles, eles enganou o outro. Foi lá, conversou com Isaac, dê minha benção aí, me traz uma comida. Tem um texto aí que nós vamos abordar mais para frente, os irmãos aí, que ele pegou e enganou Isaac. Isaac já estava cego, ele vai lá, o Todo-Poderoso, né, Jacó, o Todo-Poderoso, vai lá, se veste como irmão dele e recebe a benção lá, que era para Esaú, né? Até entre os irmãos eles roubavam. Eles eram tudo loucura. Mas vai fazer o quê? Pois é, meus irmãos, se vocês analisarem aí no capítulo 26 de Gênesis, fala ali que Deus também aparece para Isaac, porque ali Abraão já está prestes a morrer, né? Então, Deus quer manter a promessa ali com Abraão, dando continuidade através de Isaac. Se vocês analisarem também a história, meus irmãos, olha só que loucura. Lembrando que o primogênito, no caso, ali era Ismael, né? Mas o que o Deus, a loucura ali de Abraão com Sara ali, manda o coitado do menino embora, no meio do deserto ali, é uma loucura também que acontece ali. Né? Você vê a falta de amor ali ao próximo, porque eu penso, né? Eu não sou mãe, mas você vê um filho seu, mandar ele embora com uma garrafinha só de água no deserto, por causa que tem medo do outro, que o outro é o principal, eu acho que isso aí é uma loucura, meus irmãos. Não, mas o pior, só comentar, o pior é que Abraão é casado com a mulher dele, com Sara, o Deus aparece e manda ele ter filho com outra mulher. Olha que absurdo. Continua, irmão, pode continuar. Verdade, irmão. Você vê ali que ele pegava as escravas também, né? O que chegava ali para ele era bom. Pegava todo mundo, irmão. E ele era o homem de Deus, não podia ter escravo, né? E ele tinha. Você vê como que o homem de Deus era esse homem.
O interessante, irmão, igual você citou nesse assunto, que hoje em dia, no sistema religioso, se a pessoa é casada com uma pessoa, né, e o casamento não tá dando certo e tal, a pessoa quer se separar, eles falam que você vai pro inferno. Eles falam que você não pode divorciar porque você vai pro inferno. Quer dizer, a pessoa é obrigada a ficar com a outra até morrer, porque não pode ter divórcio. Mas o povo lá que eles seguem, que eles adoram, fazia umas loucuras lá. Se eles for analisar lá, tem até um profeta doido aí também, que pegava 2, 3, fazia orgias aí. Eu não me lembro agora quem que é, mas depois eu vou deixar. Não, tem outra. No Islã, irmão, pode casar, acho que até 4 mulheres. O ano pode ter 4 mulheres. Sim, irmão, podia casar, mas eu tô falando. É descendente, né? Porque para você analisar, se vocês analisarem bem, depois do fracasso dos judeus, o diabo usou os judeus, eles fracassaram, os fariseus. E agora eles estão usando quem? Os saduceus, que é o Islã. Ele trocou de lado, enterrou, deixou os judeus de lado que fracassaram, que é o Deus, os fariseus, deixou de lado porque fracassaram, e aí o diabo agora está usando mais o Islã, que é, para você ver, hoje o Islã está aí em todo lugar. Os judeus fracassaram, os fariseus fracassaram, hoje estão usando os saduceus, que é o Islã. Pode continuar, irmão. Então, irmão, mas é igual eu tava falando pra você, e a questão que eu falei, a questão que eles faziam orgia, sabe? Com 2, 3 mulheres, era um com 2, 3. Então, era umas loucuras que eles faziam ali. O povo, irmão, eles não leem. Tudo que, quando eles vão no sistema religioso, tudo que o pastor fala para eles, é homem santo, é homem de Deus. Lê um versículo aqui que Deus tá falando que ele é santo, e é isso aí, eles concordam, tá tudo certo. Vê se eles vão ler a história. A gente mesmo, quando vai ler, a gente fica abismado, igual esse Deus aí taca cocô na cara dos outros. Olha as loucuras. Mas vê se o sistema religioso prega isso para eles. O sistema não fala isso para eles. Porque até eles sabem que isso é uma loucura. Mas eles omitem das pessoas, né? E em questão do Isaac, irmãos, igual eu falei no capítulo 26, se vocês lerem depois lá, Deus também aparece lá para Isaac, né? Dá a continuidade para ele. Vamos reforçar também que Isaac, ele era um homem muito rico, irmãos. E no mesmo capítulo 26, no versículo 12, fala que ele também era muito rico. E Isaac era mais rico que Abraão ainda. Porque dizem que como fala? Quando continua, né, a descendência de Abraão ia ser abençoada, então, diz que Isaac era mais rico, e se vocês observarem mais para frente no mesmo capítulo, ele era mais ganancioso do que Abraão, ele tinha o olho mais gordo ainda do que Abraão. Se vocês lerem o capítulo, vocês vão ver o que Isaac ainda faz para poder ganhar ainda mais dinheiro aí com as loucuras. Também vou só dar uma breve parte também que Isaac faz a mesma coisa que Abraão fez com a mulher dele lá. Ele chega lá para as pessoas e mente, falando que a Rebeca, no caso, era irmã dele, não era esposa. E as pessoas ali para quem ele mente, fica até abismado, porque eles falam assim, nossa, Isaac, mas por que você mentiu para nós que ela era sua irmã? Né? Por que você não falou que era sua esposa? Porque se nós tivesse ficado com ela, achando que ela era sua irmã, o pecado caía sobre nós. Né? Então você vê assim que eles, além dele fazer as loucuras deles lá, ele ainda omitia coisas lá para as pessoas, né? E ainda mais para frente, o Deus dele ainda, condena essas pessoas aí a qual Isaac mentiu aí. Tá no capítulo, irmãos, deixa eu ver se eu acho aqui. Gênesis 26 também, no capítulo para frente, aí no 7, no 8, tá contando aí a história. Mas eu vou passar a bola, irmãos, senão é muita coisa para nós falar. Deixa os irmãos comentar também. O Robert caiu. Já ele volta aí. Não sei se essa gravação ainda está no ar aqui ainda. Tá sim. Irmãos? Tá no ar, só que o irmão Robert caiu. Ô, irmão Gabriel. Então vamos Gabriel, continuar. Pode... Assim, quando eu escutei a primeira vez, assim, vamos dar um exemplo. Quando eu escutei a primeira vez que Moisés era o diabo, né? Eu pensei assim, como, né? Como? Tipo, se Apocalipse falava dele como se fosse, tipo, uma pessoa boa, entendeu? Ou a Bíblia, né? Porque quando a gente não entende a verdade, a gente acha que a Bíblia é pura e santa, né? Não tem nada de errado ali, tudo que diz é verdade, entendeu? Aí, conforme a gente vai entendendo, a gente vai vendo
o principal fato, por que que o nosso pai lá de cima, eu pergunto para as pessoas assim, quando as pessoas duvidam da Bíblia, porque nosso pai lá de cima, ele mandou um homem e não um livro, entendeu? Por quê? A resposta é a mais simples do mundo. O livro, você vai lá, apaga a palavra, troca a palavra, tira uma vírgula de lugar, entendeu? Coloca um ponto final onde não tinha. Conta a história que você quiser, é só você apagar e trocar. Agora, um homem, um Messias, por exemplo, o único jeito de você mudar o que ele falava seria matando ele, entendeu? Não teria outra forma, entendeu? Porque até enquanto ele estivesse vivo, ele ia falar a verdade, entendeu? Agora, adulterar o que sai da boca dele é impossível. Agora, a Bíblia veio montada aí por eles para enganar a gente mesmo. Como o Messias disse, né? Para não remendar o pano velho no pano novo, né? A gente pega a palavra dele pura. Para que vai adicionar? Para que vai ficar dando ouvido para Moisés, para Isaac, para Jacó? Se nós já tem o Messias, já tem a palavra dele que é pura. Para quê? Para que colocar coisa? Para que colocar fermento, entendeu? No pão. Não precisa. O pão já está puro, já. Não precisa adicionar mais nada. É só ler o que o Messias falou e pronto. Agora, isso daí de Moisés aí. Se eles vissem um Moisés hoje em dia, se, por exemplo, o Valdomiro começasse a mandar as pessoas sacrificar filhos, as pessoas não iam. Entendeu? As pessoas iam ver. Mas como eles vêem na Bíblia, no livro lá, eles idolatram, não falam, não, tá certo, é coisa de Deus, entendeu? Só que não, você tem que imaginar como se fosse você hoje. Vocês falam de Davi, que Davi é o povo de Deus. Se os brasileiros hoje, que idolatram Davi, vivessem na mesma época que ele, Davi matava. Por quê? Porque não é judeu, não é do povo dele, entendeu? Só criança, se Davi invadisse a cidade aqui, São Paulo, por exemplo, ele ia matar até as crianças, até seus filhos, entendeu? Esse povo aí não é o povo do nosso pai, não tem como uma árvore boa dar fruto ruim, entendeu? A árvore ruim dá fruto ruim, a árvore boa dá fruto bom. Não tem como. Ele cantava lá e tal, mas o Messias falou sobre ele, por exemplo, falou, ó, esse povo me louva com os lábios, mas o coração está longe de mim. Entendeu? É só pensar um pouco. Ele só louvava com os lábios, mas o coração... Você quer falar, Will? Tudo bem. Entendeu? Ele só... Coração... O Messias falou várias coisas, deu várias dicas. Várias e várias dicas. Dos 10 mandamentos, ele deu dicas. Ele assinou embaixo os 10 mandamentos. Em nenhum momento ele assinou o que Moisés dizia. Também tem uma passagem que o Messias diz assim, ó, não se pode ter 2 senhores, não se pode servir o Messias e a Moisés, só que tá mamon, né? Hoje em dia tá mamon, só que o que o Messias quis dizer. Você não pode servir o Messias e Moisés. Você não pode servir o Messias e Valdomiro, você não pode servir o Messias e nenhum outro, entendeu? É só o Messias que tem que ser a palavra, o guia, entendeu? Não... Tem que esquecer esse negócio de Moisés aí, isso daí é coisa do passado já. Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, isso daí é pano sujo, é odre velho, entendeu? Você tem que colocar tudo novo, você tem que colocar a palavra do Messias, velho, num corpo novo, você tem que esquecer o passado. Quando você acreditava em Moisés, Isaac, Jacó, isso daí já foi, entendeu? Agora é novo, tudo se fez novo, entendeu? Quando tinha os profetas, o que valia era a palavra dos profetas, os verdadeiros. Por exemplo, Isaías, Jeremias foram 2 profetas verdadeiros. Agora, o resto, a maioria, tiraram, queimaram os livros deles, não colocaram na Bíblia, entendeu? Não sobrou nem história deles, praticamente. Quem quer falar agora? Fala aí, irmão Paulo, para nós ouvir. Elisângela também. Boa noite, irmãos. Eu estava aqui de ladinho ouvindo aqui os irmãos falar. Muito bom ouvir os irmãos, conhecer o irmão novo aí, que, bom, para mim é novo. É um prazer, irmão, conhecer, né? Não conhecia ainda o irmão Tiago, irmão Gabriel, gosto muito dos vídeos do irmão, sempre estou assistindo, acompanhando. Inclusive, esse último que o irmão postou, eu assisti, muito bom, né?
E os irmãos já falaram quase tudo, não tem, assim, muita coisa o que falar, não. Eu estou mesmo assistindo, ouvindo aí os irmãos falar, aprendendo com os irmãos, e a gente fica indignado, né, quando você começa a estudar sobre esses homens aí. Quando eu fiquei sabendo que o irmão ia fazer esse hangout, Abraão, Isaac, Jacó, eu, como já muito assim, adorando, né, as palavras desses homens, seguindo os ensinamentos deles, para mim me dá nojo, né, é motivo assim de repugna, minha alma tem nojo mesmo dessas coisas, porque para mim não dá mais, né. Eu demorei muito para abrir os olhos, eu acho, e agora que eu consegui enxergar a verdade, me incomoda até ler sobre esses assuntos, sobre ver isso daí, esses homens que não tem nada a ver com o nosso pai, né? Eles estão mesmo disfarçados